posso passar para vocês qualquer imagem, mas eu jamais irei enganar o Senhor nosso Deus. Jamais. Então, a hipocrisia é uma ilusão de que eu posso mentir e enganar quem? O Senhor? Imagina. Mas às vezes a gente é interessante, né? Não é interessante diante de uma determinada pessoa eu parecer ser uma pessoa piedosa? Às vezes diante de uma determinada pessoa é importante, interessante que eu faça uma atitude que vai falar, a pessoa falar, nó, que espetáculo. Às vezes eu vou tomar uma atitude de fazer um bem ou fazer uma esmola para que todo mundo possa ver. Nó. E na verdade é tudo mentira. Ele diz que Deus não quer. Chega, ele disse. Ouvi-me todos e entendei. Que está na hora da gente fazer um cristianismo, um catolicismo de verdade. É para poder viver a nossa fé em Jesus inteiros. Não na falsidade, não na hipocrisia. Não é isso que ele quer. Mas nós precisamos estar atentos, porque corremos o risco, não é? Para que a gente possa analisar um trecho desse da Bíblia, nós precisamos de estar atentos conosco e de pensar, como é que eu tenho caminhado? Em que realmente eu creio? Em que a sua vida realmente está sustentada? Em que você crê? Essa é a definição de todas as coisas. Porque a gente fica vivendo aqui na ilusão, numa ilusão. E é impressionante, a gente começa a observar como é que existe uma desproporção impressionante de energia, de tempo, de tudo, quando as coisas são no sentido temporal e quando as coisas são no sentido espiritual. Porque a gente sempre acha que pode adiar as coisas de Deus. Então, se eu tenho algum sintoma em mim, ou se eu começo a sentir algum sinal de alguma doença, todo mundo enlouquece. Não estou falando que não é para ir no médico, não. Mas todo mundo enlouquece, vai ao médico, compra remédio, faz exame, enlouquece. Mas quando a gente se avalia do ponto de vista espiritual, e às vezes nós temos doenças crônicas no coração, nós não tomamos nenhuma atitude. Nenhuma. E vamos levando. E vamos levando. E é aí que Jesus nos acorda e fala, ouvi-me e entendei. Que na verdade eu quero que vocês passem por uma purificação. Assim como eu purifiquei o templo de Jerusalém, diz o Senhor, eu quero que vocês possam purificar o coração de vocês. Por quê? O que Deus nos pede? Qual é a carteira de identidade do cristão? Vocês sabem qual é? Qual é a carteira de identidade que nós temos que apresentar? É a do amor. E se a gente ainda não consegue amar, nós estamos precisando de passar por uma reforma interna. Quem pode fazer essa por nós? Só Deus. Então é muito importante que a gente consiga ter a coragem de parar e pensar. Por que eu quero amar? Por que eu quero fazer o bem? Por que eu venho aqui pregar para vocês? Por quê? Para quê? Qual é o objetivo dessas coisas que eu estou fazendo? Eu estou fazendo isso para poder parecer que eu sou bacana na frente de vocês? Ou eu estou fazendo isso porque eu tenho uma outra consciência? Ou eu faço isso por amor a ele e a vocês, ou então isso não está valendo de nada? Absolutamente nada. Aos olhos dele, nada. Então, o que me move nas minhas atitudes? Muito bem, será que eu tenho consciência de que eu tenho uma proposta de eternidade, de vida eterna? De que Deus, quando me criou, Ele me criou para viver uma vida eterna. Que começou aqui, que começou lá, quando Ele me gerou, quando eu estava dentro da barriga da minha mãe, quando eu nasci, quando eu estou caminhando por aqui. E essa vida tem uma continuidade com Ele que é eterna. Então, se eu tenho uma consciência de que a quem eu pertenço, e quem é meu Deus e meu Salvador, eu vou entender que para Deus não basta um retalho de tempo. Que para Deus não basta a minha vida, eu não posso só ter um tempinho para o Senhor, mas que eu tenho que começar a viver uma vida espiritual intensa, de verdade. E será que estamos dispostos a isso? Então é a hora que a gente precisa avaliar o nosso coração e colocar o nosso coração diante de Deus e falar, Jesus, aqui eu estou meio fraco. Ou se eu olho para alguém e percebo que dentro do meu coração existe inveja, ciúme, raiva, isso era o momento da gente perceber, detectar e cair de joelho. Falar, Jesus, viu, olhei para a bolsa daquela moça, Louis Vuitton, quero uma, mas custa 4.000, ai, estou morrendo de ciúme que eu quero uma.
cai de joelho e fala, menina, não podia falar isso. Fala, que linda a bolsa dela. Quem sabe um dia, né? Vou também ter. Mas isso não pode ser a razão para me viver.